Seus clientes também estão. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Cotia Rodeio Fest 2025. A tradição, a emoção e muita tecnologia estarão presentes no maior festival sertanejo da Grande São Paulo. De 22 a 30 de agosto, 2 finais de semana com os maiores shows do Brasil. Dia 22, Gustavo Lima e Open Farra. Dia 23, Simone Mendes. Dia 29, Gustavo Mioto e Denis. Dia 30, Ana Castela e os Caras do Arrocha. E mais, as melhores montarias do circuito de rodeio. Uma mega estrutura, fácil acesso e segurança. Cotia Rodeio Fest 2025. Mais uma realização da MP Promoções. Apoio Prefeitura Municipal de Cotia. Ei, você sabe, o rádio evoluiu. E a Local Web tá nessa e com tudo. Agora você ouve a gente no site, no aplicativo, na Alexa e, claro, no seu celular. Onde você pode mandar até uma mensagenzinha no WhatsApp. É o dia todo conectado com a gente. E você sabe, não somos só áudio, também somos vídeo. Tem conteúdo ao vivo. Tem muita coisa gravada pra você ver quando quiser. E aqueles cortes bem legais no TikTok e Instagram também. Com emoção, com interação, com presença. Acesse radiolocalweb.com.br ou baixe o nosso app. O rádio continua junto com você e mais inteligente como nunca. Local Web. É rádio, é TV, é tudo pra você. Local Web. Toda segunda-feira, às 18 horas, na tela da Local Web. O futebol ganha voz, opinião e personalidade. Segunda Análise. Bia Oliveira, Lari Menegatti e David Souza analisam os lances, comentam as polêmicas e debatem o que realmente importa dentro e fora de campo. Segunda Análise. Futebol além dos 90 minutos. Só na Local Web. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. E tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para o programa Caminho da Escola, serão adquiridos 1.500 novos ônibus escolares. Isso vai facilitar a vida de milhares de famílias por todo o país. Na escola onde ele estuda é longe e tem esses morros para subir. E ele tem muita dificuldade também no pezinho dele, que ele não aguenta caminhar muito tempo. O ônibus é tudo. Sem o ônibus, não tem como as crianças estudarem. Então, para chegar até a escola, a gente precisa pegar um ônibus, depois atravessar a balsa e pegar um outro ônibus para chegar até lá. Quero ser médica pediatra. E se eu quero chegar aonde eu quero chegar, eu preciso estudar. Sem o transporte, não teria como a Nicole ir até a escola. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Multiversando. Agradeço já de praxe de antemão aos meus patrocinadores, que sem eles essa coisa maravilhosa chamada Multiversando não seria possível. Também eu tenho que dar um oi para o meu amigo e mago do controle, David! Muito boa noite, Xandinho. Boa noite, David. Como é que você está, meu amigo? Eu estou ótimo, e você como está? Eu estou bem. Você dormiu bem essa noite? Graças a Deus, dormi muito bem, acordei cedo para poder trabalhar, colocar as coisas em ordem na nossa vida, que é o mais importante. E eu acordei tarde, tomei café da manhã na cama e tava uma delícia. Mas eu queria saber que hora que vai ser. Que hora que vai ser? Tô olhando aqui no relógio e eu queria saber que hora que vai ser. Bom, eu acordei e era Não. Que hora que você vai me dar os parabéns por ter entrado 7 horas da noite? Sim. Exatamente no horário. Sim, parabéns, David. Parabéns. Muito obrigado. Hoje você acabou com a estigma que tava sobre você, cara. Você não é mais o mago do atraso. Você é o mago do pontualismo. Exatamente. Agora. As coisas mudam. A catraca gira e sentir saudade vai pro final da fila. Nada a ver, mas é isso aí. Já avisa pro Roberto Careto que ele não é mais o mago do atraso. Tá vendo, Roberto? Por favor, manda mais salgadinho que eu tô com saudade. Nossa, vontade, inclusive. Então, vamos lá. Vamos lá, David. Vamos lá. Primeiro, vamos falar do aplicativo da Rádio Local Web. Vambora, então. Um aplicativo maravilhoso que você pode baixar no Google Play a qualquer momento e é totalmente de graça. Gratuito. Programação 24 horas. Você pode ver todos os podcasts lá, inclusive a programação da rádio 24 horas. E tem música de sofrência. Tem muita música boa. Tem ópera, tem rock pesado. Tem rock pesado, né, David? Tem rock pesado, tem músicas românticas, anos 60, 70. Após o programa da Gabi às 8h30, 9 horas começa o painel flashback. E logo em seguida, Songs of Love, pra você dormir com aquele coração quentinho das músicas dos anos 80, 90 ali, cara, show de bola. Aí é pra doer aqui no coraçãozinho do... Coisa chique, Xandinho, coisa chique. É isso aí, David. Você baixa em qualquer lugar, né? Apple Store, Google Play. Exatamente, você entra lá na sua loja de aplicativos, né? E escreve lá, Rádio Local Web, e você baixa. Se você não estiver conseguindo achar, é fácil uma maneira pra você entrar e baixar o seu aplicativo. Sabe como, Xandinho? Como? Entra no www.radiolocalweb.com.br e lá ele vai aparecer um pop-upzinho para você instalar o aplicativo da rádio. Você já instala e acompanha toda a programação da rádio e também os podcasts que acontecem aqui de segunda a quinta-feira. Você pode também acompanhar minha carinha linda. Ai, que lindo! Então, David, vamos passar as minhas redes sociais aqui agora. Então vamos lá, 3, 2, 1, dá na tela. Meus 2 Instagrams estão aqui, pessoal, tanto o pessoal quanto o profissional. E o meu canal do YouTube também está aqui. Pessoal. Amanhã, este podcast vai gravado para o meu canal do YouTube. Assim esperamos, né? Vai sim. Com fé em Deus, vai. E é isso aí, gente. Acho que eu já dei todos os avisos necessários. Não dei, David? Todos os avisos dados. Bom, gente, vamos lá. Hoje estamos aqui com a Carol Tatu, como o nome dela sugere, ela é tatuadora, e vamos saber um pouco mais sobre esse maravilhoso universo da tatuagem. Tudo bem, Carol? Como é que você está? Boa noite, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Feliz por estar aqui. Ai, que bom. E eu estou feliz por tê-la aqui. A gente já tentou... Então é um prazer em dobro. A gente tá marcando isso há tempos. É uma cotinha já, né? Carol, e começando a primeira pergunta, quem é a Carol? Quem é essa pessoa que tá aqui na minha frente? Bom, a Carol é uma pessoa que há muito tempo já está nesse universo de desenho, de possibilidades, porque é um leque enorme, né? Essa margem do desenho. E eu sempre gostei muito da arte e, era uma coisa que eu sempre quis pra vida. Isso a família toda sabe. Sempre tive o sonho de ser tatuadora, na verdade. Então a Carol que tá aqui na sua frente hoje é uma Carol realizada por estar na profissão, né?
Tanto que você contou que sua mãe era desenhista profissional, fez curso de desenho. Ela, profissional não, mas ela fez curso de desenho, ela que me deu o gatilho, sabe? Pra querer seguir na arte. Sempre as mães, né? Sempre a minha mãe também me deu muito gatilho pra ler. Se não fosse a minha mãe, eu não estaria lendo. Então, tá vendo? Sempre as mães pra incentivar os filhos, né? E, Carol, quando você começou na tatuagem? Eu comecei na tatuagem na pandemia. Na pandemia. Na pandemia. Eu trabalhava no hospital. Eu era copeira desse hospital. E devido àquela... Meu Deus, era muita coisa ruim acontecendo ao nosso redor. Eu falei assim, não quero... Você falou, não, vou sair daqui? Vou sair daqui agora, pelo amor de Deus. Você entrava assim na sala dos médicos para entregar as marmitinhas, você via gente reanimando. Isso era uma cena aterrorizante, sabe? E aí, como eu já gostava muito, né? Antes mesmo de eu sair do hospital, eu peguei e fiz uma vaquinha, né? Eu peguei alguns contatos dos familiares ali, fiz um grupo no WhatsApp e coloquei lá, Vaquinha da Carol. O nome, por mais que seja engraçado, não é a mesma finalidade. Tinha uma finalidade boa para eu poder comprar o primeiro kit de tatuagem, entendeu? E eu vou falar assim para todo o pessoal da família que tá vendo, estão todo mundo de prova. Ninguém, inclusive a esposa, me deu apoio nessa época. Ninguém. O pessoal falava, sério. O pessoal falava assim, você acha que tatuar é assim? Você vai pegar uma maquininha e vai desenhar, vai ser assim, desse jeito mesmo. Você acha que a vida é brincadeira? Entendeu? Coisa não, séria. mas todo mundo, você não é todo mundo, não é a mesma coisa, que não sei o que, mas tá bom, eu sei que vai dar certo. Eu tinha no meu coração que ia dar certo, entendeu? Eu tinha pra mim que ia dar certo. Assim como todos os meus planos até hoje. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, é porque eu sei que aquilo ali vai render, vai vingar. Eu também sou desse jeito. E aí, o que aconteceu? Eu fiz essa vaquinha, acho que da minha família aqui, tinha umas 10 pessoas lá. Nenhum dos 10 me ajudou. Quem foi me ajudar foi a vizinha. Nossa! Nenhum dos 10 me ajudou. Quem foi me ajudar, que eu lembro até hoje, com R$30, foi a vizinha. Só que aí o anjo que veio lá do céu, que hoje não está no Brasil, está nos Estados Unidos, meu tio, ele conversou comigo seriamente. Ele, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Você sabe que não é, eu sei de todos os riscos, sei de tudo. Ele, então tá bom. Então só me fala quanto que é que eu vou te mandar o dinheiro. E aí eu comprei meu primeiro kit de tatuagem. No dia seguinte eu já tava tatuando. Nossa. Ela, a minha cunhada, já tava... Todo mundo fez a filinha assim, ó, no sofá da minha sala. E, vixe, até as pessoas que não te apoiaram e fizeram fila? Foram os primeiros a tatuar. Mas aí, Xandinho, ela falou, não me apoiou, agora você vai ser cobaia. Exatamente. E de todos, nenhum cobriu a tatuagem que eu fiz, das primeiras. Não deixe cobrir. Não deixe cobrir. Você vai deixar aí, entendeu? Pra você ver e falar assim, nossa, e eu não acreditava nela. Evolução, né? A evolução é muito legal. E, Carol, você tá me contando aqui nos bastidores que o primeiro estúdio seu de tatuagem foi a sala da sua casa. Foi a sala da minha casa. E até que não foi difícil de convencer a dona esposa de fazer uma coisa dessa, entendeu? Não foi difícil. Eu falei assim, não, eu preciso de um espaço para trabalhar, porque não dá, porque assim, é complicado você atender o cliente, tipo, no sofá da sua sala. Então eu precisava de um espaço um pouquinho mais profissional. Então a gente pegou o sofá da sala, passou pro quarto, tirou tudo que era da sala. E aí eu comprei... Não, minto, deixei o sofá, né? Deixei o sofá pra gente sentar, obviamente. Claro. Né? Ele precisava de um conforto. Recepção, né? Aí eu fiz uma recepçãozinha, comprei um computadorzinho pra gente poder trabalhar, uma impressora, a maca, que na época eu lembro que a maca a gente comprou usada, eu paguei, acho que foi R$100 na maca. R$100, 150, né? Comprei usada. E aí montei o estúdio. Graças a Deus, ali foi o pontapé inicial pra minha carreira. Como é que você conseguiu convencer a esposa? Com muito chocolate, muito mimo? Não,
pior que não foi difícil, não. Foi uma conversa séria. A gente sentou, conversou. E eu acho que ela viu também da necessidade, porque depois que eu comecei a atender profissionalmente, a procura começou a aumentar, né? Foi degrau por degrau, mas foi aumentando. Então a gente viu a necessidade de ter um conforto pro cliente. E é diferente também, né, Xandinho? Porque se você é fotógrafo, você fotografa casamento, você não vai fazer dentro da sua casa. Um tatuador não. Ou ele pode até fazer na casa da pessoa, sim, mas aí encarece mais o trabalho. Exatamente. E aí acaba que elas tiveram uma expertise rápida pra falar assim, não, eu preciso do meu lugar. E alugar espaço hoje é muito caro. Sim, isso, sim. E tanto que depois que a gente fez o estúdio na nossa sala, embaixo da minha casa tem a casa da minha cunhada. E ela tem tipo um porãozinho lá, sabe? Que na época era a lavanderia dela. E aí a gente pegou e eu aluguei a minha casa e a casa dela tava pra alugar, eu fui morar na casa dela. E aí quando eu fui morar na casa dela, eu falei assim, eu não vou continuar, eu vou manter na minha sala. Mantive na minha sala acho que por mais ou menos um mesinho, acho mais ou menos, eu mantive o estúdio na minha sala. Só que aí o que eu fiz? Falei assim, não, eu vou reformar o porãozinho. Aí eu reformei o porãozinho, troquei piso, coloquei janela, coloquei porta, reformei o porão, fiz uma pintura na parede, coloquei minha logo e falei assim, eu vou começar a atender aqui. E ali eu fiquei por um bom tempo. Até eu senti a necessidade de sair do bairro. Ampliar, né? Sair do bairro. Aí eu fui uns 3 metros à frente do bairro. Já saiu, né? Mas saí do bairro. Aí eu aluguei o espaço, aí eu aluguei o salão. Aluguei um salão grande, que eu podia dar mais comodidade para os meus clientes, né? Porque ali eu não entregava só meu trabalho, eu entregava uma recepção, eu entregava um som ambiente, eu entregava um banheiro, que na época da minha casa eles tinham que usar o banheiro da minha casa, entendeu? Então, assim, como era no porão do lado de fora, então eles tinham que passar, se estivesse chovendo, passava na chuva para entrar dentro da minha casa, para usar o banheiro. Então, assim, foi uma loucura total, mas que deu certo. Não reclamo, faria tudo de novo. Então, aí, quando eu aluguei meu espaço, aí eu vi o negócio crescer de verdade, né? Que legal. Aí eu vi, que eu falei, meu Deus, agora eu sou uma tatuadora profissional. Muito bacana, muito bacana. Muito bacana. E, Carol, sabemos que tatuagem dói. Dói. Não vamos aqui florear muito. Dói. Tatuagem é um negócio que dói. Eu queria saber de você. Aonde dói mais, aonde dói menos? Em que parte do corpo dói mais, em que parte dói menos? Aí entra aquela conversa que eu falo pros clientes, falei pra vocês aqui também no Bastidores. É relativo. Vai de lugar pra lugar, vai de pessoa pra pessoa. Só que tem, obviamente, aqueles pontos que, tanto em mim quanto em você, vai doer horrores. Regiões que tem mais osso. Pé, cotovelo, joelho. Costas. Nem tanto. Acho que mais aquela partezinha chata da espinha. Mas... Não, se pegar a espinha vai doer pra caramba. Mas aquela que nem a mulherada faz aquelas frases no meio das costas que pega... tem gente que sente um pouquinho mais aqui perto da lombar, tem gente que sente mais aqui em cima, no pescoço, mas que nem eu falo, é relativo. Entendi. E assim, sabemos que tem vários tipos de traços diferentes. Em qual traço você é especialista? Eu sou especialista no traço fino. Pode explicar? O traço fino, mais conhecido como fine line, ele é usado agulha... Tem nome chique. Ele é usado a agulha de espessura menor. 1, 3, 5, que são agulhas mais fininhas para executar o trabalho. Um trabalho dificílimo, porque independente de você pegar uma agulha com a espessura menor, você pode estourar o traço e aquele traço fino virar um borrão. Acontece muito entre os tatuadores inexperientes. Então, assim, eu me especializei nisso porque eu queria justamente trazer o público feminino para o meu estúdio. Entendeu? Então, eu falei assim, eu vou me especializar em traço fino, que eu vou ficar ali com essa tatuagem pequenininha, que não sei o quê, delicadinha. Iludida eu. Né? Iludida eu, porque a necessidade foi crescendo, eu tive que me aprimorar em outras técnicas. E aproveitando que você falou de homem e mulher, quem tatua mais hoje em dia? O homem ou a mulher? Ou tá equilibrado? Tá bem equilibrado, mas no meu estúdio hoje, quem me procura mais são os homens. Engraçado, Isso né? Porque eu queria focar no público feminino, mas não deu certo. E assim, eu não sei, eu não tô generalizando aqui, mas
tem alguns que tem preconceito. Como assim? Uma mulher tatuando? Eu nunca sofri esse tipo de preconceito, de verdade. Graças a Deus eu nunca tive esse tipo de problema. Já aconteceu de comentarem, assim, não falar, nossa, pelos seus trabalhos, você faz um trabalho muito bom, né? Que eu nunca pensei que se quem olha assim não imagina que é uma mulher. Mas, tipo, de preconceito mesmo, nunca sofri, não. Mas deve existir bastante, muito. Apesar de que hoje, o mundo da tatuagem, ele abriu um leque enorme para as mulheres, né? Assim como eu acho que todas as profissões que eram para o público masculino, a mulher foi lá entrando mesmo e falou assim, deixa que eu domino. E tá sendo assim até no mundo da tatuagem. Legal. David, agora eu gostaria de passar algumas curiosidades sobre a tatuagem, sobre essa arte. Essa arte tem mais de 5.000 anos. Acredita nisso? Começou com os incas e os maias batendo pedra na pele pra poder fazer... Mentira, sacanagem. Não, pedra não, a madeirinha. Uma técnica egípcia na época, né? Por incrível que pareça, começou com os polinésios e os japoneses. Só que tem uma múmia, não sei se é bem uma múmia, um homem na caverna, não lembro muito bem agora, o David pode dar uma pesquisada aí pra gente depois, chamado Otis, que encontraram ele no gelo, congeladinho. Totalmente ainda bem, né? Preservado. E tinha então era o Capitão América. Não. E tinha tatuagens no corpo dele. Ou seja, basicamente um Neandertal já com tatuagem. Ou seja, isso vai desde, sei lá, desde 10.000 a.C. Desde gente pra caramba. E você sabe que o primeiro a tatuar aqui no Brasil foi... Pedro Alves Cabral. Não, foi um dinamarquês que chegou aqui em 59, se eu não me engano, e abriu um estúdio de tatuagem em Santos. Ele teve que aqui não tinha esses negócios de tatuagem nos anos 50. Ele teve que importar tudo pra cá. Em 59. E sabe quem mais fazia tatuagem naquela época? Motoqueiros, marinheiros, que a alta elite pensava, isso era coisa de marginal, e não sei o que, coisa de bandido. É engraçado como as coisas evoluem, né? Evolui. Do nada, né? E naquela época, a técnica mais utilizada pelos marinheiros, os motoqueiros, era o old school, que eram os traços mais grossos. Que você pega aquele traço grossão mesmo, aquele desenho colorido, que eles faziam, aquelas âncoras, essa técnica utilizada naquela época. Só faltava alguém tatuar o espinafre do Popeye no braço. Ô, Carol, deixa eu perguntar uma coisa. Por que você acha que jovens, assim... Por que você acha que jovem tem que ter autorização do responsável? Por ser menor de idade, né? Na verdade, se a gente for parar para analisar e colocar na ponta do lápis, menor de 18 anos não deveria nem fazer tatuagem. Porque é extremamente proibido. Só que, se eu fiz com 16, por que eu não vou tatuar um de 16 se a mãe dele deixar? Entendeu? Então, eu faço um termo de responsabilidade, onde ela se responsabiliza integralmente por qualquer tipo de ocorrência após a sessão. Entendeu? Então, da porta para fora, a responsabilidade é da mãe. E, para tatuar menor de idade, é extremamente necessário que a mãe esteja no ato da sessão. Presente, em tudo. Observando, vendo se o material é ou não descartável. Isso eu falo não só para os clientes que já tatuaram comigo, mas para quem vai tatuar em outros estúdios também. É extremamente necessário saber dessas coisas. Estar presente na hora da sessão, entendeu? Para você até mesmo analisar se tá tudo bem com seu filho, se ele tá passando por alguma situação que vai passar mal, assim, entendeu? Então, tem que estar presente, Engraçado. Isso para mim é muito engraçado, porque antigamente, lá nos povos antigos, já vi crianças sendo tatuadas nesses filmes antigos. Por exemplo, nos filmes da Moana tem criança com tatuagem já. Mas aí é animação, né, Xande? Aí entra uma certa diferença. Não, né? É que tá retratando aquele povo. E aquele povo que era os polinésios, eles já tatuavam. Mas era cultural deles. Acho que vai muito disso, da cultura, né? E aqui no Brasil, a gente, desculpa, não pode dar um peito que o povo já tá falando, né? Então, é mais fácil a gente evitar, né? E mesmo não estando
exatamente dentro da lei, procurar recursos para que não haja nenhum tipo de problema eventual pro profissional, né? Eu pensei que era por conta de formação de pele, que a pessoa ainda tá formando. Não é mais porque... É porque, assim, menor de idade não pode nem dirigir. Quem dirá fazer uma tatuagem, entendeu? Então, é mais por conta disso mesmo. Recursos legais. Né? Entendi. E qual foi sua tatuagem, assim, a mais rápida e a mais demorada que você já fez? Olha, a mais rápida, eu acho que foi um símbolo que tem um significado enorme, que agora eu não vou saber qual que é. Que é um ponto e uma vírgula. Acho que aquela ali foi a mais rápida que eu fiz. Um ponto e uma vírgula. Eu acho que Mas isso daí por que o cliente pediu uma ponta e uma vírgula? Então, tem um significado enorme, cara, mas eu não vou saber retratar aqui agora. Mas eu até postei quando eu fiz, que eu achei super interessante. Tipo, ponto e uma vírgula que representa tanta coisa assim ao mesmo tempo, sabe? E essa foi a mais longa. Sim, a mais curta. Agora, a mais longa, eu acho que... Mais longa... É porque se distribui muito em sessões, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer, sei lá, um dragão nas costas, e ali a pessoa, ela divide em 4, 5, 6 sessões, dependendo, eu acho que né? se a gente for parar pra analisar em sessão, é que eu não costumo muito pegar trabalhos por sessão, como a gente já tinha dito. Mas se for parar por sessão, assim, eu acho que a mais longa, acho que deve ter durado aí aproximadamente umas 6 horas de sessão. Foi o fechamento de costas que eu fiz no meu cunhado. No Marquinhos. Acho que deu mais ou menos umas 6, 7 horas de sessão, juntando tudo. Caraca. Porque também tem pausa, tem tudo aquilo e tal. E ele fez um tigre nas costas. Aí pra você ver como a gente para pra analisar e fala assim, a gente vai aprimorando muito. Porque isso foi mais no começo ali da minha carreira. Eu tinha acabado de alugar o meu primeiro salão. Então, assim, eu tava conhecendo, tava me aprimorando em técnicas ainda. E eu demorei todo esse tempo, fiz em 2 sessões ainda, né? E praticamente o mesmo fechamento, que foi aquele que eu mostrei pra vocês, que do leão, eu fiz em 3 horas. Então, é muito... É a prática, né? Você vai pegando prática e as coisas vão ficando... Tanto que o pessoal que vai tatuar comigo, eles até falam, meu, você trabalha muito rápido. Mas é porque eu fui aprimorando as minhas técnicas e criando prática pra executar minha agenda, gente. Vocês não têm noção. A minha agenda é uma loucura. Glória a Deus! Ela trabalhava com os agendamentos, ela fugiu. Ela fugiu. Olha porque só. a minha agenda, ela é extremamente cheia. Eu atendo, tipo, de 5 a 8 clientes por dia, dependendo do serviço que eu vou fazer. Então, eu atendo das 10 da manhã às 8 da noite, sem parar. Eu tenho uma pausa de 2 horas pra almoçar, mas se dependesse deles, eu nem teria. Eu não teria o direito de almoçar. Ele, não, vai que eu aguento, vai que eu aguento. Entendeu? Mas, assim... Isso. E, assim, quem tatua comigo sabe que, assim, eu tô finalizando dele e já tem outra na recepção esperando. Eu não tenho pausa. Então, assim, eu não consigo... pegar e ficar 6 horas numa tatuagem só, entendeu? Então, assim, eu senti a necessidade de aprimorar a técnica para conseguir executar exatamente o trabalho que o cliente queria, fazer o máximo de detalhe possível num espaço curto de tempo, entendeu? Então, assim, eu tive que me virar nos 30. Apanhei, porque não é fácil você executar um serviço em menos tempo e conseguir entregar um serviço de qualidade. Mas eu consegui. Legal. E, Carol, agora uma pergunta que vai... Agora eu vou te fazer uma pergunta meio engraçada. Quem é mais chorão para fazer tatuagem? O homem ou a mulher? Preciso mesmo falar. O homem. Vocês homens. Elas são os que mais reclamam. Cara, mas reclama demais. É incrível, reclama demais. E, não, assim, tem às vezes eu já fiz a mesma tatuagem num homem e numa mulher, sabe? Tipo, já aconteceu de ambos fazer a mesma tatuagem. São as tatuagens unissexes, né? Que a gente costuma falar. E, mano, aí se tatua uma mulher, mano, a mulher tá ali de boa, suave, mexendo no celular, pleníssima. E o cara tá... Tá morrendo. Mano, eu falo assim, eu penso comigo, eu falo, meu Deus, mas como mole. É bundão, cara. E isso é real. Quem tatua sabe. Real e oficial, cara. Sério? É real. E, Carol, você já tatuou algum diabético?
Já. Sem saber, mas já. Claro, né, Vamos deixar aqui enfatizado. Sério, conta essa história pra gente. Então, o cliente chegou lá pra fazer uma tatuagem, preencheu a ficha de anamnese, porque eu entrego a fichinha antes. Só que lá, na hora de colocar que ele era diabético ou não, ele colocou tudo não. A falta de paciência de ler o que está assinando, né? E aí, chegou no final, a gente conversando, trocando ideia, e ele pegou e comentou comigo, falou assim, e diabético pode fazer tatuagem? Eu falei assim, não pode fazer tatuagem. Ele, mas eu sou diabético. Eu falei assim, mas você não colocou isso na fichinha? E aí eu tive que passar outros cuidados para ele, né? Para poder ficar um pouco mais atento na cicatrização, para se acontecesse algum problema, por mais que a responsabilidade era dele, porque ele preencheu a ficha errado, omitiu, por mais que, né? A gente tenta fazer o máximo para ajudar naquela situação e não ter nenhum tipo de problema, nenhum processo por conta disso. E já aconteceu também, já tocando no assunto, de eu tatuar um diabético, mas desse aí eu sabia que ele era diabético, porque ele me implorou para fazer a tatuagem em homenagem à mamãe dele, e aí eu deixei. Eu fiquei sem graça de negar. E pessoas com doença de pele, tipo psoríase, vitiligo, podem fazer tatuagem? Pode fazer. Assim, eu evito fazer em pessoas com dermatite de contato, né? Porque a tinta, ela pode ser extremamente prejudicial nesses casos, né? Então, para quem tem dermatite de contato, sabe que às vezes um shampoo pode trazer um sério problema. Então, eu evito de fazer. Graças a Deus, para quem tem esse tipo de problema, ele já manda uma mensagem perguntando, você faz e que tem? Eu já falo que não, que é bom evitar. Processo, né? O processo, a gente evita. Mas, assim, já tatuei quem tem vitiligo, não teve problema nenhum, graças a Deus. Mais de um cliente que tem vitiligo já tatuei e não, graças a Deus não tive problemas. Nossa. Não é um problema, assim, que você tem que levar como um problema, né? É uma condição. É uma condição. E pessoas com... Vamos ver. Por exemplo, agora é uma pergunta técnica. Um idoso, sei lá, chega lá um idoso no seu estúdio de 75 anos, você tatua? Tatuo, por que não? Mas idoso pode se tatuar? Pode, tatuagem não tem idade, assim, depois dos 18. Mas assim, eu digo por conta da pele, porque a pele não é mais... Então, a pele não é mais a mesma, realmente. É um pouco mais flácida, mais sensível. Só que nada que um cuidado específico não ajude, né? Eu tenho uma cliente que ela não chega a ser uma idosa, assim, né? Mas ela é uma pessoa de idade já. E ela tatua comigo já há um bom tempo. E uma região específica que ela faz tatuagem comigo sempre dá aquela irritação. A pele dela, por ser uma pele mais fininha, mais sensível, ela fica com uma irritação assim extrema nessa região aqui do braço. Fica bem avermelhado mesmo. Só que é uma coisa que ela passando a pomada hoje, amanhã já não tá mais. Então é mais uma irritação pela pele ser mais sensível, né? Não é por conta da idade. Carol, sabemos que a tatuagem está sempre evoluindo. Você tem que ficar sempre fazendo curso, aprimorando as novas técnicas? Eu procuro sempre aprimorar a técnica, não só no ramo da tatuagem, né? É marketing, é gestão de pessoas. Eu tô sempre procurando aumentar as minhas probabilidades para trazer um estúdio de tatuagem adequado, né? Dentro dos padrões e entregar um serviço de qualidade. Entendi. E você falou que é especializada em traço fino. Mas vamos dizer que uma pessoa não... Espera um pouquinho, David. Uma pessoa não queira, sei lá, um contraste fino, um contraste mais grosso. Você consegue fazer? Sim, aqui, né, eu falei, vai da espessura da agulha, né? Porque a gente trabalha desde a número 1, que é aquela extremamente fina, finíssima, que é um saco para trabalhar, inclusive. Aí a gente tem a 3, a 5, a 7, a 9. Da 9 em diante já vai começando a engrossar o traço. Bacana.
Carol, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui. Bora. Como diz o professor Raimundo, é vapt-vupt, a gente já volta. A gente só vai tomar uma aguinha. E voltamos, pessoal. Agora é o momento que o David brilha. Brilha, David, lê nos comentários. Brilha, brilha, estrelinha. No caso é brilha, brilha, astruzão. Não, não é assim também não. Ah, não. Só um minutinho de alguém entrando aí. Voltou. Astruzão. Apareceu a babuleta. A brabuleta. Não, eu digo astruzão porque você é um astro, David. Que isso? Não fala assim que eu me sinto constrangido. Eu tenho vergonha. Então, sou David, vergonhosa. quem tá aí no chat? Eu quero que você acerte quem que foi o primeiro a mandar mensagem no chat hoje. Chuta. Roberto Careta. Não, ele foi o segundo. O primeiro foi o tio Luiz. Ei, tio. Ei, tio Lu! Mandou mensagem aqui. Boa noite, pessoal. Olha só. Boa noite, tio Lu! Bora fazer pra tatuagem? É, ele mandou uma pergunta. Boa noite, galerinha. Vamos lá para mais um podcast. Tio Lu tá ligado. O Roberto Careta mandando boa noite, família Denelli. Bora, hoje dia do melhor podcast com o grande apresentador David e o mago Xandinho. Mentira. Com grande apresentação do Xandinho e o mago do atraso, David, que não atrasou hoje. O Roberto não é mais mago do atraso, é mago do pontualismo. A gente mudou. Vai ter. Olha o que ele mandou aqui, ó. Vai ter enchente em Caieiras. Vai ter enchente em Caieiras. Não gostei. Eu fui um menino bom hoje. A Caroline Mirella mandando boa noite, galerinha. Boa noite, bora pra mais um episódio. Como é que vai a farmácia? Vendendo remédio, ela mandou aqui. É mentira, não mandou não. Mas eu acho que esteja fazendo isso. O Denelli mandando aqui, opa, boa noite, o David vai começar no horário. Comecei. Finalmente! Eu tô mudado. Aleluia! Aleluia! Precisa ver. A Gleice Iano mandando boa noite, mais uma quinta-feira com o melhor podcast. Boa noite, Gleice. Não fala isso, eu fico todo envergonhadinho. Ó, então já tô todo vermelhinho. E a galera de Presidente Prudente tá em peso aqui hoje, hein? Olha só. O que aconteceu aqui, meu chat? Agora voltou. Olha lá, tá bugado. Pera aí. Foi pro Denelli 7h30. Pera aí que eu vou atualizar aqui. Ele entrou no Bugou. horário, olha lá. O meu também bugou.
Ih, bugou. O chat bugou? Bugou o chat. Mas vamos continuar então. Vamos continuar, porque eu vou tentar abrir ele aqui de novo, mas ele deu uma bugada. Se Ô, voltar, David, eu aviso. Pode fazer uma pesquisinha rápida aí pra gente? Pesquisa? Enquanto eu vou conversando aqui com a Carol? Pô, pesquisa não rola, cara. Pesquisa é mais caro. Vai ter que pagar mais. É. Ô, David, pode... Mas é que as pessoas estão mandando mais mensagens. As mensagens antigas, ela deu uma bugada aqui. Pessoal, peço desculpa a vocês, tá? Sim. Ô, David, você pode fazer uma rápida pesquisa quando o homem do gelo, Otis, foi encontrado? Em que data que ele foi encontrado? Quem? O Homem do Gelo? O Homem do Gelo, também conhecido como Otis, o Homem do Gelo. Homem do Gelo. Quando Otis. foi encontrado? Vamos ver. Peraí, deixa eu só fazer um negócio. É que ele foi o cara com a tatuagem mais antiga que acharam. Ó, o Homem do Gelo, conhecido como Otis, foi descoberto em 19 de setembro de 1991 por um casal de caminhantes alemães. Então não é mais antigo. Não, mas ele tava... né? Ele é uma múmia, né? É uma múmia. Ele foi encontrado em 1991, mas ele já era bem antigo. E, Carol, Então vamos voltar aqui ao podcast, então. Bora. Quando vamos supor, fiz uma tatuagem, mas passou 2, 3 anos, não quero mais aquilo. Como é que eu faço para tirar? E tem como tirar? Tem como tirar, sim. Várias e várias e várias sessões de remoção. Muito doloridas, por sinal. Como é que funciona? Então, a remoção, ela tem duas formas de remoção. Tem a remoção com... O laser. O laser. E tem a remoção com o dermografo. Não é dermografo. Esqueci o nome, me fugiu agora, mas depois eu vou lembrar. E qual que dói mais? O laser, né? Imagina o laser queimando. Mas... Aquilo lá. Eu fiz uma... Aqui. Não parece que eu fiz uma sessão de remoção aqui. Mas eu fiz uma sessão de remoção aqui. Além de muito dolorido, não sai na primeira. Você faz sessão de remoção quando o cliente pede ou não? Não trabalho com remoção. A minha esposa chegou a fazer o curso, só que aí a gente teve um probleminha com a máquina que ia ser fornecida pra gente. E eu preferi não fazer mais pra não ter problemas eventuais com os meus clientes. Ah, entendi. Carol, tem pessoas que já chegam, por exemplo, no seu estúdio, tem pessoas que, acho que a maioria, né? Chega já com um desenho na cabeça, tipo, eu quero isso, quero aquilo, ou não, tem pessoas que chegam, eu quero fazer uma tatuagem, mas não sei qual fazer. Me dá o seu catálogo aí, eu vou dar uma olhada. Então, se eu falar pra você que de 100%, 60% chega com a ideia pronta e 40% não. Por incrível que pareça, tem muita gente que chega no estúdio sem ter ideia do que vai fazer. Às vezes eu mando, porque assim, eu tento me adiantar, né? Eu mando mensagem pro cliente e eu falo assim, me envia a referência que você vai fazer. Aí o cliente me envia a referência, eu tento adiantar. Porque assim, eu não consigo fazer o decalque antes, porque eu preciso saber o local que exatamente que ele vai fazer, se ele já tem alguma tatuagem naquela região, se a altura que ele vai fazer, o tamanho que ele vai querer, entendeu? Às vezes é uma pessoa um pouquinho mais magrinha, precisa ser um decalque um pouquinho menor. Às vezes é uma pessoa um pouquinho mais gordinha, precisa ser um decalque um pouquinho maior, então eu não consigo adiantar muito. Mas o que eu posso fazer é ver a referência da tatuagem. E aí eu envio a mensagem pro cliente, então, eu posso ver na hora, porque eu ainda tô em dúvida. Acontece muito. Muito, muito. E eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão do decalque. Porque, assim, eu já vi muitas pessoas fazendo ou criando desenho naqueles iPads, né? Sim. Geralmente. E tem muitas pessoas que usam o computador, ou às vezes eles até mesmo pegam uma impressão e colocam naquele papel que vocês utilizam, riscam por cima. Sim. Qual que é o seu método? E qual é o melhor método? Então, o melhor método, obviamente, é a impressora de decalque. Porque ela já imprime o decalque pronto pra é uma você. impressora específica. Isso, é uma tinta específica, na tá. verdade. A gente usa aquela impressora jato de tinta. Uhum. E aí, compra a tinta, que é caríssima, por sinal. Nossa. Caríssima. E aí, coloca na impressora, de preferência virgem, sem ter passado por outros tipos de tinta. E imprime o decalque já feito. Aí, a gente faz o preparo no computador ou no iPad, para deixar aquele desenho no cru, só com marcação. Tem gente que prefere marcação. Eu já prefiro o desenho... realista, praticamente. Só que, na verdade, eu utilizo um aplicativo que ele transforma, tipo, aquela imagem
que é aquela imagem realista já em decalque. Bacana. E aí eu utilizo algumas marcações apenas para executar o serviço. E claro que a gente vai olhando a referência ali para poder trazer o máximo de detalhes possíveis. Então, a mais prática é essa. Atualmente, por falta de vergonha na cara, eu tô fazendo decalque na mão. Que é, antes mesmo de eu comprar minha impressora, eu fazia o decalque na mão. Que aí eu compro aquele papel ectográfico, coloco eu imprimo na impressora normal, o decalque numa folha de sulfite, coloco em cima do papel e vou contornando, fazendo as marcações que eu preciso para trabalhar. Por quê? Minha impressora está quebrada. Na verdade, ela não está quebrada. Ela deu um bug lá que está parecendo que a vida útil dela acabou. De algumas peças acabou. E eu tô sem tempo... Não. Por falta de vergonha na cara. De levar para arrumar. Mas eu vou levar. Mas o mais prático é a impressora mesmo. Me custa muito tempo fazer o decalque na mão, entendeu? Muito tempo mesmo. Entendi. E, Carol, falando desse negócio de tinta, tem pessoas que é alérgica a algumas tintas, né? Existe tinta anti-alérgica para fazer tatuagem? Não. Pessoas que são alérgicas, que aí entra naquela questão que eu falei da dermatite, é bom já não fazer, porque senão vai dar irritação e aí o problema é grande. Então não existe não existe uma tinta anti-alérgica. Eu pensei que tinha. Não. O tio Lu fez uma pergunta aqui. Se tatuagem causa câncer de pele. Isso, é que eu ia passar mais. Não tá relacionado. Não. Então o tio Lu pode fazer? Pode fazer, tio Lu. Pode fazer, tio Lu. E outra coisa, o que dói mais? Para fazer o traço ou para pintar? Relativo também. Tem gente que prefere traçar por ser um serviço mais rápido, porque para traçar é coisa rápida, né? A gente faz o contorno ali e acabou. E para sombrear e pintar já não, já requer um pouquinho mais de tempo, fica cansativo ali. E tem gente que prefere pintar porque a pintura ela é uma coisa um pouquinho mais superficial. O traço, ele pega a segunda camada de pele, a derme. Então, você tem que aprofundar um pouquinho mais a agulha ali para poder pigmentar exatamente onde tem que ficar. E já a sombra, não. A sombra é um pouquinho mais superficial. Entendeu? A gente vai passando assim porque tem que ter aquele efeito, degradê. Então, e pra pegar essa manha? Porque assim, eu já ouvi tatuadores falando que se você pesar demais a mão, você bate no osso. Não tem essa não. Eu falei assim, misericórdia, imagina. Acho que deve ser uma... Não. A pele são quantas camadas, geralmente? São 3 camadas de pele. 3 camadas de pele. São 7 camadas, né? 7 camadas. São 7 camadas no total. Só que aonde a agulha da tatuagem geralmente vai é até a terceira. A terceira, ela estoura o traço. Então, na hora que você pega a terceira camada, você já vai ver que o traço ele vai fazer assim, ó. Nossa. A tinta ela já vai para tudo quanto é lado. E você consegue visualizar isso, é nítido. E a segunda camada é a camada que a tinta fixa e o traço fica perfeito. E a primeira camada é aquela camada que você passou e a tinta não fixou. E isso significa o peso da mão, a leveza, ou é uma técnica específica? Também vai tudo isso junto, entendeu? É técnica, porque você precisa ter conhecimento das camadas, você precisa ter leveza na mão para não estourar o traço, não aprofundar demais. E assim, que nem eu. No meu caso, os primeiros traços que eu fiz, obviamente, até eu chegar na perfeição, eu estourei vários traços por aí afora. Entendeu? Vários. Inclusive em mim, quando eu fiz aqui, ó, se você consegue visualizar que tá bem mais grosso e aqui tá mais fino, aqui estourou. Entendeu? Legal. Aqui estourou. E aonde tá bem clarinho é porque não fixou direito. Então ficou na primeira camada. E aí a gente vai... Já aqui não. Aqui eu já tava mais profissional e você consegue visualizar que o traço ficou perfeito, entendeu? Quando você diz estourar traço, desculpa, quando você diz estourar traço, isso chega a machucar a pele do cliente? Machuca, porque você aprofunda mais a agulha, né? Assim, você imagina, já é dolorido uma agulha passando na sua pele.
Aí, se você força um pouquinho mais, a pessoa vai sentir mais, obviamente. Então, assim, aquilo que você falou, se você, o peso da mão influencia bastante. E, Carol, a gente estava discutindo aqui... Não, discutindo não estava. Antes do podcast começar. A gente estava... Comentando. Você disse que o branco dói mais, por quê? O que eu fiz? Então, não é que o branco dói mais. Dá a sensação, a falsa sensação de que dói mais, porque o branco é utilizado para finalizar. Então, depois que a gente executou todo o trabalho, a gente traçou todas, a não ser aquelas que é feita só com branco, que é muito difícil, né? Então, você já executou o serviço, já traçou, já sombreou, que são processos doloridos. Aquele processo todo, ele deixa a pele sensível, deixa a região machucada. E aí você vai passar o branco de novo, naquele mesmo lugar. É a mesma coisa quando você está machucado e você insiste em bater aquele exato lugar em algum lugar. Dói mais, né? Mas o que dói mais? Passar o branco ou passar aquele paninho quando termina, que você passa ali... Geralmente, não sei se é com álcool ou alguma coisa específica, que você dá aquela passada... Parece que tem uma lixa passando bem em cima da tatuagem, assim, ó. A sensação é exatamente essa. De que você pegou uma lixa e tá passando em cima. Nossa, eu acho que os dois dói por igual. Os dois dói por igual. Misericórdia. Os dois dói por igual, porque é chato, bem chatinho. Entendi. E, Carol, já teve pessoas que chegaram com as ideias mais inusitadas, tipo assim, quero que você faça tal coisa, que você fala, minha Nossa Senhora, como é que eu vou fazer isso? Já teve sim, já teve gente, por exemplo, meu... Não, tem uns clientes que eles chegam que eles chegam com umas ideias, porque assim, para me criar o projeto, eu preciso que o cliente me mostre pelo menos 3 referências. Sim. Porque aí eu consigo ter uma noção do que ele quer. E preciso que ele me mande o local também, tamanho, preferência, pra gente poder montar o projeto e ficar bacana. Aí tem cliente que chega com umas ideias, tipo... eu tenho uma tatuagem aqui, só que eu quero fazer umas nuvens, e em cima das nuvens eu quero fazer um bonequinho assim, assado, e que não sei o que. E aí eu fico tentando visualizar aquela tatuagem na mente, eu não consigo. Eu não consigo. Então tem muito disso. Eu acho que não é nem tatuagens inusitadas, são tatuagens que são que não tem como imaginar, não tem como visualizar na mente para poder executar na pele. E às vezes são pessoas que já têm uma tatuagem. Isso, e eles querem complementar, entendeu? Ou cobrir. Não são todas as coberturas que eu faço, né? Eu pego cobertura de nome, não pego cobertura muito grande, porque além de chato, é caro e nem todo mundo gosta de pagar. Claro. Entendeu? Então, assim, eu já nem pego para evitar. Então, eu pego coberturas pequenininhas. E a maioria das pessoas que vêm com algumas ideias um pouco inusitadas são justamente para cobrir, entendeu? Para cobrir. Não chama um tatuador, chama um desenhista de quadrinhos. Aí vai ficar bom, né? Pronto. E, Carol, assim, a sua média de preço depende do tamanho da tatuagem que o cliente quer fazer? Depende, primeiramente, do desenho, da tatuagem que ele quer. Depende do tamanho, depende do lugar. Então, assim, eu pego todas as referências, lugar, tamanho e a referência da tatuagem em si, e aí eu precifico, entendeu? Mas hoje, antigamente eu apanhava mais para poder dar preço. Às vezes eu dava um preço da tatuagem que eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, isso aqui vai me dar um trabalho, eu cobrei, sabe, merreca. Hoje já não, hoje já consigo precificar um pouquinho mais e o pessoal paga por aquilo que eu tô, pelo trabalho que eu tô oferecendo. Mas eu não abro mão das minhas promoções, isso eu não abro mão. Porque as promoções, elas trazem justamente a possibilidade daqueles que não têm o cacife necessário para pagar um absurdo numa tatuagem, de fazer aquilo que ele tanto gosta e sempre quis fazer, entendeu? E que promoções são essas? Tipo assim, 3 tatuagens por R$10? Não. Aí você coloca mais um 0, talvez. Se você colocar mais um 0, talvez. 3 mini tatuagens por 130.
Uma tatuagem de 30 centímetros, aí a gente entra naquela questão do mais simples, sem muito detalhe. Eu cobro R$350, entendeu? A Mayara Santos tá fazendo aqui, ó. Vai fazer uma tatu com a Brava sabadão, vou fazer a minha tatu do sorteio. Tá vendo lá? Teve um Você sorteou tatuagem? Ela ganhou um fechamento de braço. Show aí, ó. Que maneiro. Isso é de tudo no braço. seu Instagram. que Tudo no meu acontece, Instagram. Eu ó. sempre posto lá, promoção, sorteios. Eu tô sempre fazendo essas coisas aí. Legal, Pra atrair muito o pessoal, bacana. né? E você é bom em fazer coisa realista? Tipo assim, você consegue... Tipo assim, se eu trouxer uma foto do meu cachorro, você consegue copiar ele da foto? Eu não faço esse tipo de trabalho. Eu não faço retrato, na verdade, né? Que é pegar aquela foto e executar. Tipo, se for um cachorro, a gente consegue fazer o contorno, consegue trazer algumas características que vai trazer aquela a visualização do seu cachorro. Mas não cachorro exato. Não cachorro exato, não. A mesma coisa se for a foto do seu pai, por exemplo, entendeu? Não, porque do pai assim, não, da mãe. Da mãe. É complicado você pegar uma foto e trazer aquilo pra pele, porque é uma coisa que vai ficar pra sempre. Então você precisa ter o estudo adequado, você precisa ter as técnicas adequadas, porque senão você mudou um pouquinho o tamanho do olho, já não é igual. Entendeu? Então eu já prefiro não pegar pra não ter dor de cabeça. Mas tem profissionais exclusivos pra isso? Tem profissionais que são que só fazem isso, que se especializaram nisso, no caso, né? E você, David, da próxima vez que ela vir, você quer fazer uma tatuagem ao vivo? Opa, que nem vambora. você fez do Luciano? Bora. Vambora. Bom, eu tô colocando o David nessa porque eu tô fora. O Xande tá fugindo. Xande tá fugindo, né? Xandinho. Não pode não, pô. E assim, agora que eu lembrei aqui, eu gostaria de colocar mais uma curiosidade aqui. Você sabia que as tatuagens antigamente Sabia. Não, mentira, sabia não. Pode eram falar. símbolos Vai saber agora. de status ou às vezes coisas religiosas? Legal, Maori, tribal, eles eram muito utilizados por tribos, né? Pra identificar as tribos que eles participavam. Hoje em dia na cadeia também. Não, é verdade. É verdade. Eles fazem, tem. Eu cheguei a ver uma matéria esses dias de um lugar nos Estados Unidos que eles ficam os preços mais punks assim do mundo. Mais hardcore. E eles tatuam nas costas de qual facção eles são pra eles não serem confundidos dentro da própria cela. Então, até isso na tatuagem. Mas a tatuagem ela serve pra tanta coisa. Voltando pra essa questão de presidiários. Que nem o palhaço, por exemplo. O palhaço, quem tatua palhaço é matador de polícia. Então, assim, a tatuagem ela traz muitos significados, né? E para essas pessoas que estão nesse convívio do crime, eles utilizam ela para colocar como status quem ele é, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Uma certa identificação, né? ali. Para né? identificar. Eu queria fazer uma pergunta, Xandinho. Pode fazer. Qual foi a sua primeira tatuagem em você? Ou você fez... Você já chegou a fazer tatuagem em você? Quando você fez a sua primeira tatuagem, foi com outra pessoa? E aonde foi? A minha primeira tatuagem foi com outra pessoa. Que foi esse 8 de 8. Ah, legal. Era pra ser o símbolo do infinito. Mas, se você colocar 8 aqui, vai virar, tipo, marca de cigarro, né? Mas essa foi a minha primeira tatuagem, eu não fiz. Não foi eu que fiz, foi outra pessoa. As outras, acho que só as do lado direito que não foi eu que fiz. Porque as do lado esquerdo, tudo foi eu. E é fácil? Você consegue ter esse controle? É mais difícil? É mais difícil. Você precisa ter controle mental. Porque você tem que controlar a dor. Aí você tem que ter noção de espessura. Você tem que esticar a pele. Então, procurar esticar. Pega aqui, estica dali. Mas é difícil, não é fácil, mas dá pra fazer. Essa daqui, eu acho que foi a primeira que eu fiz em mim. Foi essa grandona aqui. Aí depois eu vi... Não, minto. Foi o nome do mozão. Foi a primeira. Nome do mozão. Aí eu fiz o nome dela aqui, depois eu fiz essa, depois eu fiz essas pequenininhas. Aí eu fiz essa. Aí eu fiz a do pescoço, que é o sobrenome dela. Aí depois eu fui fazendo. Aí eu tenho essa do braço, só essas aqui, eu tenho 3 na perna. Eu notei que você tem uma aqui. Eu tenho aqui o sorrisinho. Isso. Essa doeu? Não,
Não, foi tranquilo. É porque também são traços pequenos, né? Foi bem tranquilo. Tem um Mzinho aqui também, ó. Ah. Parece uma pinta, né? Mas Que é bem pequenininha também, bem pequenininha, bem discreta. Legal. Legal. Carol, agora nós estamos quase acabando Nossa. aqui. Infelizmente, tudo que é bom Eu, passa muito você. rápido. 2 filhos e um cachorro. Foi mal. Desculpa. Então, aí eu gostaria que agora perguntar como é que o pessoal te encontra? Onde é seu estúdio? Como é que o pessoal entra em contato com você? Então, o pessoal entra em contato comigo para orçamento no meu WhatsApp. Pode passar? Pode. É o 11... Peraí, deixa eu colocar aqui. Peraí, vamos lá, pro pessoal ver, vai. Vai. 11 9... Opa, peraí. 11... Meu Deus do céu. Ai, meu Deus! Acho que ele tá colocando 11 9. Não. 5228 5228 5492. 5492. Esse é o número do meu WhatsApp. Orçamento somente pelo WhatsApp, galera. Ei, chama ela lá, gente. Chama eu lá pra poder fazer orçamento, pra tatuar. Quem quiser aí, eu tô à disposição. Eu tenho muita promoção. Tem bastante promoção esse mês. Todo mês eu faço promoção, na verdade, né? Legal. Eu vou mudando as promoções. Algumas eu vou deixando, porque o pessoal fala assim, não, volta com aquela promoção. Aí eu vou e volto, né? Então, no WhatsApp para orçamento e no meu Instagram. Ou você coloca a Braba na barra de pesquisa, que eu vou ser a primeira a aparecer lá. Ou você coloca o @ Carol Tatu. Carol com 2 O, Tatu com 2 T e 2 O. Por isso que tá aqui, ó. Acho que é Daie. Mais de 60 tatu que eu tenho feito pela Braba. Cunhada. É, Ela legal. foi a minha carne de porco, na verdade, né? Eu testei nela, todas as minhas técnicas foi testada nela. Legal. Foi tudo nela. Legal, Carol. Eu nunca usei carne de porco, inclusive. Tem muita gente que usa, né? Fazem isso? Fazem, pra treinar. Nossa, essa eu não sabia. É, porque a carne do porco, ela chega a ser a mais próxima da pele humana, né? Então, eles usam a pele de porco pra poder treinar. Eu nunca fiz isso, não sei nem como é que é. Sensação. Eles disseram você disse que eles não participaram com você na vaquinha, mas eles, né? Você treinou. Hoje eu sou o orgulho da família, gente. Hoje eu sou o orgulho da família. Legal. Ô, Carol, de que hora é o seu estúdio? Eu atendo das 10 da manhã às 8 da noite. E se o 8 da noite eu digo assim, ó, o último cliente é 6 pra me finalizar às 8, porque eu tenho que ir pra casa e jantar com o mozão. Eu tenho vida, né? Não, por mais que tem gente que acha que eu não tenho vida, não. Tem gente que acha que eu... Assim, eu tenho, na minha folga, é cliente ligando, mandando mensagem. Claro que assim, meu WhatsApp não para, isso não tem o que fazer, meu WhatsApp não para. Só que, tipo, ligação, eu não atendo ligação, entendeu? Nem horário de serviço e nem fora. Porque o orçamento é só pelo WhatsApp. Mas o pessoal liga. De madrugada, chega mensagem de madrugada. Às vezes a gente tá dormindo. Às vezes tá dormindo. Tipo, você olha 2 horas da manhã, cliente... 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, cliente mandando mensagem. Você já tatuou alguém bêbado? Já. Inclusive, eu vou contar uma situação inusitada pra gente finalizar. Olha só. Tatuei alguém muito bêbada. Mas muito bêbada a ponto de tatuar o nome da namorada. Ixi. Meu Deus. Tava os dois muito bêbados nesse dia. Só que ele tatuou o nome da namorada e na hora dela tatuar, ela deu uma fugida, né? Só que depois desse episódio do cara tatuando o nome da namorada, tatuou o nome, fez um desenho e tal, os dois saíram. Na hora que os dois saíram, logo em seguida entrou quem? O marido da namorada do outro. Nossa! Que foi. Treta. Por um pouco, o cara não pega o outro fazendo o nome da mulher dele. Então, assim, é muita coisa que acontece nesse estúdio, cara. Vocês não têm noção. Ali não é minha profissão, ali é meu campo de... Gente, é meu refúgio, é minhas piadas diárias. Aquele lugar é... Aquele estúdio é demais. Minha nossa, Carol, você tem uma... A sua clientela é muito diferenciada. Muito diferenciada. Muito, mas é top. Eu dou muita risada. É uma profissão leve, né? A gente, é que nem todo mundo fala. Quando você trabalha com aquilo que você gosta, você não trabalha, né? Exatamente.
Onde eu me divirto muito. Eu posso ter perdido, mas o seu estúdio é aqui em Caieiras? Não, é em Francisco Morato. Francisco Morato. O pessoal que chega lá no centro de Morato, é só subir a 21 de março direto, passar pelo La Casa, do lado direito tem uma ruazinha, tipo uma bifurcaçãozinha assim. Bacana. E, David, parece que chegamos ao final mesmo. Chegamos, Olha, né? o tempo passa tão rápido quando a gente tá se divertindo, né? É verdade. E olha... Mas tem muito assunto ainda, vocês podem me chamar de novo. Com certeza. Tem muita coisa que a gente precisa conversar. Com certeza. A gente pode fazer um episódio só das gafes de cliente. É maravilhoso. Eu posso trazer uma foto de umas tatuagens inusitadas que eu já fiz. Olha aí. Eu achei perfeito. Legal. Eu quero... Tá, eu vou propor esse desafio aqui. Tô vendo que eu vou me ferrar. Olha sua mãe olhando pra você. Mas eu vou propor isso aqui. Será que a Carol consegue me tatuar? Uma tatuagem pequena aqui no estúdio. O legal foi o seu pai e a sua mãe olhando esse ao mesmo tempo. Esse pequeno é tipo um ponto e vírgula? É um ponto e vírgula? Eu vou mandar no WhatsApp, Pode deixar. Não, eu tive uma ideia melhor. O David, vamos tatuar o David. Essa ideia você já tá desde o começo. Eu já falei que eu topo. Ele tá achando, ele tá procurando alguém pra tatuar. Ele falou, alguém pra tatuar. Eu tô procurando alguém pra me filmar gritando. Eu vou falar, a primeira tatuagem que eu fiz, eu não gritei. Eu achei um incômodo. Doeu em algumas partes, mas totalmente suportável pra mim ali. Foi na panturrilha. Mas eu queria fazer uma no braço, que aí sim eu tenho certeza que irá doer muito. Por quê? O braço é bom tranquilo, cara. Essa parte aqui é assim. Aí dói. O que você gostaria de fazer no braço, David? O que você gostaria de fazer no braço? Eu tenho até guardado aqui. Seria tipo um rio no meio. Em cima seria um lobo, né? Um lobinho. E o reflexo do lobo seria tipo um lobo maior, que é eu e minha filha. Sei qual que é. Sei. Então seria nesse sentido. Bacana. Ele não é um realismo, mas ele já é um outro jeito, enfim. O que eu tenho é só traços. Depois eu mostro pra você ver, é só traços. Então, seria uma coisa diferente. Já seria um pouquinho mais elaborado. Né? Exatamente. Legal, hein? Legal. Então, da próxima vez... E o seu vai ser o quê? Você vai fechar as costas? Não. Eu vou fazer uma coisa pequena, mas com bastante significado pra minha pessoa. Isso aí, pronto. Aí não tem risco de se arrepender. É isso aí. Então, gente... Carol, eu sempre deixo aqui pro convidado deixar uma mensagem final. Você tem alguma mensagem final? Tatuem, gente. A vida é muito curta pra não tatuar. Tatuem. Se tem uma coisa que a gente leva pro túmulo, é tatuagem, cara. Você não viu, cara? Foi encontrado congelado, petrificado e tatuado. Então, tatuem. E agradecer vocês, agradecer a família aí por depois de muito tempo acreditar no meu potencial. Agradecer todo mundo, agradecer Mozão, minha mãe por ter me dado esse dom, porque eu herdei dela, querendo ou não. E meu tio, né, por ter me dado o pontapé inicial para poder... E os clientes, claro, né? Sem vocês, a minha profissão não seria nada. Gente, a minha mensagem final é: tatuagem é coisa séria, então não tatuem qualquer besteira. Tatuem coisas que têm significado pra vocês. Exatamente. Meu nome. Mas o pessoal não vai entender que tal coisa significa... Não importa. O importante é o significado pra você. Exatamente. E é isso que eu tenho a dizer hoje. Pode tatuar meu rosto se você quiser, Xandinho. O David tem muito significado pra mim. Então, aí, ó. Fechamento de costas. Então, fechar as costas com o meu rosto. Eu tatuar ele piscando assim, ó. Pode ser, David. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado pra caramba do episódio. Eu tenho que agradecer a Carol por estar aqui. A gente demorou pra marcar, mas ela veio. Ela tem uma energia contagiante que contagiou todo esse estúdio aqui. Foi maravilhoso, foi lindo. Eu que agradeço vocês pelo convite.
E depois de ter vindo, de ter visto essa energia de vocês também, eu fico pensando, por que eu não vim antes, né? A gente podia ter marcado, mas tudo bem, é tudo no tempo de Deus e estou eu aqui. Muito obrigado vocês. Não, eu que agradeço, Carol, eu que agradeço. E, gente, a gente se vê na semana que vem, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. E é isso, gente. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rádio Local.